Graça e paz do Senhor Jesus. Continuando o nosso estudo da Epístola aos Hebreus, vamos analisar hoje o capítulo número 9, versículos 1 a 5. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, dá-nos a graça de compreender Sua palavra, a fim de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós nessa vida, nesse deserto que nós atravessamos até nós nos encontrarmos com o Senhor e vivermos na glória. Dá-nos a graça de compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós, através da Sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Faça a leitura dos versículos 1 a 5 do capítulo 9 da Epístola aos Hebreus. O autor diz no versículo 5 que ele não quer falar pormenorizadamente acerca desses itens que compunha o tabernáculo. No entanto, ele cita como era composto o tabernáculo. Vamos falar, então, dar algumas dicas acerca desses elementos que Deus escolheu para que compôsse o tabernáculo, a fim de entendermos um pouco melhor o tabernáculo e a representação do Senhor Jesus por meio dele. Veja uma representação artística do tabernáculo. O autor começa informando-nos que a primeira aliança, da qual já falamos bastante, tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Isso no versículo número 1. Nos versículos 2 a 5, ele fala dos componentes do tabernáculo, contudo, não pretende falar deles pormenorizadamente. O que o autor tem em mente é informar que o culto celebrado sobre a antiga aliança tinha preceitos sagrados, pois tudo apontava para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e um santuário terrestre, em contraste com o santuário celestial, onde nosso Senhor ministra, do qual já falamos também. O que nós precisamos então entender da Epístola aos Hebreus com relação ao tabernáculo? O autor se dirigiu aos hebreus, que continuavam seguindo todos os preceitos da religião judaica, dizendo a eles que aquilo para o qual o tabernáculo apontava já se cumpriu com a vinda do Senhor Jesus. E que ele mesmo, o Senhor Jesus, já inaugurou o tabernáculo celestial. Então nós cristãos temos que prestar atenção nesse detalhe, porque hoje nós temos uma vantagem muito grande em relação à igreja judaica. A saber, aquilo que para eles era uma sombra, para nós nos foi revelado. E a graça do Senhor Jesus já é para nós uma realidade. Ele já é o nosso sumo sacerdote e sobre isso nós temos falado já nos nossos estudos anteriores. Vamos então prestar atenção a isso, para que não aconteça de nós não entendermos a graça do Senhor Jesus revelada, assim como eles não entenderam o Senhor Jesus sendo o cumprimento da profecia que eles tinham. Isso é importante, não podemos cair nesse erro. Vamos a uma análise superficial do tabernáculo. Assim como o autor não quis dar detalhes profundos, nem eu quero também fazer uma análise profunda do tabernáculo. Mas vamos falar um pouco sobre os itens do tabernáculo que ele citou aqui nesses versículos que lemos. Altar dos holocaustos. Você está vendo aí na sua representação artística. Ele era quadrado, tinha 222 centímetros de largura, 133 centímetros de altura.
era localizado logo após a entrada do caminho, a porta entre o átrio exterior e o pátio interior. Simbolizava que o derramamento de sangue é fundamental para o homem que está fora, se aproxime de Deus, que estava dentro. A primeira porta na vida cristã leva o cristão a ser justificado por Deus através do sangue derramado pelo Senhor Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Ali na porta do altar dos holocaustos era derramado o sangue daqueles animais. Quando o sacerdote recebia aquele sangue, note que interessante, o ofertante, havia vários animais prescritos no Velho Testamento para a oferta, dependendo da ocasião, mas o ofertante levava a oferta até o sacerdote. Ele entendia, ele era orientado a entender que ele estava levando o seu substituto, estava entregando o seu substituto, aquele que substituiria os seus pecados. E ali o seu substituto era sacrificado, a fim de oferecer remissão dos pecados para ele próprio. Pois bem, o Senhor Jesus se ofereceu a si mesmo, derramando também o seu sangue, se tornando, portanto, o nosso substituto. Não existe perdão de Deus a quem não tem o substituto, aquele que derrama os sangues no seu lugar. Portanto, se você quer estar bem com Deus por outro meio que não seja a justificação por meio do sacrifício realizado pelo Senhor Jesus, Deus não tem nada para te oferecer, porque nada Ele tem para o ser humano à parte do sacrifício do Senhor Jesus. Vamos ver a bacia de bronze. Esse lavatório, localizado entre o altar e a porta, era usado pelos sacerdotes para que lavassem as mãos, simbolizando a lavagem do corpo com água pura, que é a palavra de Deus, e nós veremos isso claramente em Hebreus 10, 22. Os verdadeiros adoradores também precisam ser continuamente purificados das manchas diárias, conforme nós vemos na primeira epístola a João, capítulo 1, versículo 7. Os sacerdotes se sujavam ali ao sacrificar os animais e precisavam lavar as suas mãos. E essa água simboliza a nossa lavagem, a nossa limpeza que a palavra de Deus traz. Como é que você pode saber como está exatamente a sua situação diante de Deus? Se não for por meio da palavra de Deus, que é a orientação de Deus, o manual de Deus para a vida humana. Então aquela bacia de bronze que continha água simboliza a lavagem. 1 de João capítulo 1, versículo 7 diz que se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão um com os outros, e o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Se você não for purificado de todo pecado, olha, você está perdido eternamente. É isso que simbolizava a bacia de bronze. Havia alguns itens do santo lugar. Sua entrada dava-se pelo pátio anterior, pela porta chamada Verdade. Em seu interior havia o candeeiro ou candelabro era de ouro puro, com 7 hastes, um tipo de Cristo, nossa luz, brilhando na plenitude do Espírito, enquanto a luz natural era excluída do tabernáculo. Quando o Senhor diz que é a luz do mundo, está se referindo ao candelabro do tabernáculo, seu tipo representativo. Era escuro naquele lugar, não entrava a luz do dia, mas a luz brilhava em meio às trevas. Não é isso que João começa revelando no seu evangelho? Não é isso que o Senhor Jesus dizia, eu sou a luz do mundo? Onde brilha a luz, as trevas não permanecem. E nós conhecemos isso
plenamente no Evangelho. Havia também a mesa dos pães da propiciação, feita de madeira de acácia, tinha 88 centímetros de comprimento, 44 centímetros de largura e 66 centímetros de altura, recoberta de ouro puro. Sobre ela eram colocados os 12 pães da presença, feitos de fina farinha, trocado todos os sábados e comidos apenas pelos sacerdotes. Esses pães pronunciavam a Cristo, o pão da vida, aquele que alimenta o fiel. O Senhor Jesus não dizia que Ele é o pão da vida? Era uma referência clara a esses pães da mesa, né, da propiciação, dos quais os sacerdotes se alimentavam, os quais davam a ele vigor não somente físico, mas espiritual, para conseguirem manter o seu trabalho. E nós não nos alimentamos também do Senhor Jesus, que é o pão da vida? Não é Ele quem alimenta a alma cansada do cristão? Pois bem, isso também já estava simbolizado ali no tabernáculo. Havia alguns itens do Santo dos Santos. Sua entrada dava-se pelo interior do santo lugar, pelo véu, cuja entrada chamava-se vida. O véu, segundo Joséfo, tinha 10 centímetros de largura. Ele não era um pano fino. Quando ele se rasgou de alto a baixo, foi um milagre. Mão humana não rasgaria aquilo. Quem rasgou foi o Pai. Por isso ele rasgou de cima a baixo, para mostrar que o caminho que leva ao Pai estava aberto. O Senhor Jesus abriu o caminho que leva o cristão à presença do Pai. Ali havia a Arca da Aliança, que tinha 111 centímetros de comprimento, 66 centímetros de largura, era feita de madeira de acácia e coberta de ouro puro. Continha uma urna com maná, os 10 mandamentos e a vara de Arão que floresceu. Essa vara de Arão que floresceu é interessante, porque isso aconteceu naquele momento de rebelião do povo. O desfecho está em Números 17, mas já a partir de Números 10 nós temos algumas ideias. O povo se rebelava e ficava dizendo, por que só Moisés, por que só Arão? E aí, por fim, aconteceu de Deus mandar cada tribo, cada líder da tribo colocar uma vara. E aquela que florescesse seria o líder. E a vara de Arão, da noite para o dia, tinha flores e ainda produziu amendoeira. Olha, de uma noite para o dia, uma vara que não está ligada ao tronco produzir, ela já não produziria por não estar ligada e ainda fazer isso da noite para o dia. Assim foi que Deus escolheu o líder, para mostrar que aquele que ele já tinha escolhido era o líder, no caso ali Arão, Moisés, né? Então, essa vara permaneceu dentro da Arca da Aliança. O propiciatório era a tampa de ouro sobre a arca, ilustrando como o trono divino transforma-se de trono de julgamento em trono de graça pelo sangue expiatório espargido sobre ele. Tinha 2 querubins sobre si, representando os guardiões da santidade do trono de Deus, acima do qual ficava entronada a glória, Shekinah, da presença do Senhor. A arca era o centro do simbolismo do tabernáculo, Deus atuando exteriormente em sua busca pelo homem. A Arca da Aliança fora construída por Bezalel. Veja isso em Êxodo 37:1. Ele era um ourives. Então a arca ela representa Deus buscando o ser humano. O homem que foge de Deus e que Deus o busca na pessoa do seu Filho. Por isso que ali estava a tampa, o propiciatório, onde era aspergido sangue. Ali o Senhor Jesus aspergiu o seu próprio sangue. E quando ele fez isso, ele fez um sacrifício de uma vez por todas. E então o véu se rasgou para que definitivamente o caminho que leva a Deus fosse aberto. E nós pudéssemos chegar a Deus por meio do Senhor Jesus. Só assim existe solução para o pecado humano.
O altar de ouro ou altar de incenso, colocado em frente ao véu, media 44 centímetros de lado e 88 centímetros de altura. Sobre ele, Arão oferecia incenso 2 vezes ao dia. O incenso é um símbolo adequado da oração, que subindo como um aroma agradável, eleva-se de modo aceitável ao céu. O altar de incenso é um símbolo de Cristo, intercessor daqueles que apresentam sua oração. Por meio dele, sua oração e louvor chegam à presença de Deus. Nenhum outro incenso de composição imprópria podia ser utilizado, e isso era chamado de fogo não permitido, como vemos em Levítico 10, 1-3, que se refere ao fogo aceso de alguma forma diferente daquela prescrita por Deus. Isso tipifica qualquer entusiasmo religioso provocado por meios meramente emocionais ou a substituição de Cristo por algum objeto ou pessoa como centro de devoção. Olha que interessante. Ninguém chega a Deus se não for por meio do Senhor Jesus. A Bíblia fala sempre, no que diz respeito a aroma, há 2 tipos. Nós vemos no Apocalipse claramente a questão das orações dos santos chegarem a Deus como aroma suave, em diferenciação a saprós, que nós encontramos no Novo Testamento, como palavras que saem da boca humana com cheiro de ovo podre, de cheiro podre. Aquele incenso simboliza as orações dos santos que chegam à presença de Deus com um aroma suave. Por quê? Porque chegam em nome do Senhor Jesus tipificado ali. E somente assim é que Deus aceita a oração dos seus filhos. Somente assim Deus não aceita de outra forma. Vimos então a representação artística do tabernáculo e um pouco, nós poderíamos falar muito mais sobre isso, mas um pouco para nós entendermos como tudo ali no tabernáculo apontava para a pessoa do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco. Este foi mais um Momento Aprendendo o Evangelho Verdadeiro. Eu sou o Mário Biolada. Aguardo você para nós continuarmos aprendendo a Epístola aos Hebreus. Amém.